Fala galera aqui do Resenha FC, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que aconteceu na 8ª rodada da Premier League. Então vamos lá, bora pra resenha. Essa rodada que foi aberta com um Forest contra o Chelsea, Nottingham Forest, que vem fazendo uma péssima temporada. Eles somam apenas 5 pontos e estão na 18ª colocação, tá, da tabela, com apenas uma vitória e 2 empates. Já são 5 derrotas para esse time do Forest. Um time que está cheio de brasileiros. Temos brasileiros lá como Murilo, Morato, Igor Jesus, John, Jair. E pegaram o bom time do Chelsea, né? Que meteu um 3-0, não tomou conhecimento do time do Forest e, enfim, passaram fácil. Eu vi um pouco dessa partida. Imaginei que o Estevão ia começar como titular, tá? Até porque o Cole Palmer está lesionado. Ele que só volta no final de novembro, está com a lesão na virilha. Então estão fazendo tudo para ele voltar 100%, né? Até porque é uma peça muito importante e o Chelsea está jogando grandes competições e eles vão precisar dele, tá, no decorrer da rodada. Então imaginei eu, até porque o Estevão fez um golaço contra o Liverpool, que sacramentou a vitória do time do Chelsea na última rodada, então imaginei que ele ia ter mais espaço, mas o treinador preferiu não colocá-lo e preservar o jovem jogador brasileiro, tá? 3-0, não tem muito o que falar sobre, grande jogo do Chelsea, passaram com facilidade, tá? Brighton contra Newcastle, 2-1 para esse time do Brighton, o jovem Welbeck fazendo 2 gols, eles abriram o placar por 1-0, e a contratação do Newcastle, Nick Woltemade, fazendo 1-1, e o jovem Welbeck já no final da partida fazendo 2-1 e sacramentando a vitória para o time do Brighton. Não imaginava o Brighton ganhando, foi uma surpresa, até porque o Newcastle é um bom time, né? E não estão sentindo a saída do Isaac. O Woltemade, desde quando não parece que chegou agora na Premier League, fazendo gols para lá e para cá, quase todas as rodadas, já soma 4 gols na Premier League. O Newcastle, que com essa derrota fica ali em 14º com apenas 9 pontos, e o Brighton sobe o elevador, vai para 10º com 12 pontos. Esse time do Brighton, que nas últimas 4 rodadas não perdeu. São 2 empates e 2 vitórias, tá? 2 empates e 2 de vitórias para o time do Brighton. O Welbeck sendo muito importante, como dizem aqui na Inglaterra, he's aging like a wine. Ele está envelhecendo como um bom vinho. Próxima partida, Burnley contra Leeds. Antes disso, só devia falar a posição de Chelsea Forest, que eu não falei. Chelsea é o 5º colocado, em 14º, e o Forest é o 18º, tá? Com 5 pontos apenas. Burnley vence o Leeds. Duelo entre os recém-promovidos à Premier League. O Burnley fazendo 1-0 aí, que vinham de uma sequência de 3 derrotas e 1 empate. Faz aí chega aos seus 7 pontos, está ali 2 pontos fora da zona de rebaixamento, e o Leeds acumulando a 2ª derrota seguida, está 1 ponto na frente do Burnley, inclusive em 16º colocado. Próximo jogo, um grande jogo, tá?
Grande jogo entre Crystal Palace e Bournemouth. O Crystal Palace, que é um bom time, e o Bournemouth, que é a sensação da rodada, da temporada. Crystal Palace, que mesmo perdendo o Eze para o Arsenal, não está sentindo, está fazendo um bom campeonato, eles estão em 8º, com 13 pontos, já são 3 vitórias, empatam bastante, 4 empates, e apenas uma derrota para esse time do Crystal Palace. E o time do Bournemouth, a sensação da competição, está em 4º colocado, com 15 pontos, e em momento na partida que eles abriram o placar de 2-0, com 2 gols de um jovem francês de 19 anos apenas. Deixa eu só confirmar o nome dele, Junior Coupe, 19 anos, o francês abriu o placar de 2-0 para o Bournemouth, e o Crystal Palace foi lá e buscou o empate com 2 gols de Mateta, Jean-Philippe Mateta, que inclusive estava na seleção da França na última data FIFA. A seleção da França que tem grandes atacantes, ele encaixou o seu lugarzinho lá, e se explica o porquê, você já sabe. É ele que fez um hat-trick nessa partida. Antes disso, o Bournemouth fez um gol com o Christie, e já no finalzinho de pênalti, ele conseguiu o empate para o Crystal Palace. Um bom jogo, não consegui acompanhar, queria, que eu gosto desses jogos, vocês já sabem, eu falo aqui sempre, eu gosto de jogo com bastante gol. Crystal Palace em 8º, Bournemouth em 4º. Se o Bournemouth tivesse ganhado, ele ia ficar em primeiro lugar até o Arsenal jogar, né? O Arsenal que jogou só depois. Próximo jogo, Manchester City contra Everton. Manchester City passou fácil por esse time do Everton, estava sem seu principal jogador, que era o Jack Grealish, né, que está por empréstimo no time do Everton, não pôde jogar essa partida. 2 gols de Haaland, sempre ele. Haaland, que já soma 11 gols, né, nessa Premier League, é o top scorer, o artilheiro isolado da Premier League, com 11 gols. O segundo, se eu não me engano, é o Semedo, com 6 gols. O Haaland aí fazendo 5 gols de diferença, inclusive ele poderia ter feito mais, tá? Eu vi esse jogo, no segundo tempo ele desperdiçou aí umas 2 ou 3 chances claras. O goleiro defendeu, mas foi mais erro do Haaland do que mérito do goleiro. Mais mérito demérito do Haaland do que mérito do goleiro. Poderia ter saído aqui tranquilo com os 3, 4 gols aí, 4 a 5 gols, tá? Nessa partida contra o time do Everton. Com esse resultado, o time do Manchester City fica ali em segundo colocado, 3 pontos atrás do líder Arsenal. E o time do Everton fica lá para metade da tabela, mais para baixo um pouco, em 12º, com 11 pontos, tá bom? Próximo jogo, Sunderland contra Wolverhampton. Wolverhampton, que é a decepção desse campeonato, eles amargam apenas 2 pontos na 20ª colocação, tá? Não conseguiram vencer ainda, só tem 2 empates e 6 derrotas, tá? O time do Wolverhampton, eu acho muito difícil eles saírem dessa. Ele tem um bom poderio financeiro, né? Pode ir na janela de transferência, contratar e fazer a diferença para eles, mas vai ter que melhorar muito, porque até agora não conseguiram fazer nada nesse campeonato. E o time do Sunderland, que é o melhor time entre os que subiram, que foi Sunderland, Leeds e o Burnley. O Sunderland, que está em 7º colocado, está com 14 pontos, empatado com Tottenham, empatado com Chelsea, apenas 1 ponto do 3º e do 4º colocado.
contrataram muito, mas está fazendo a diferença para eles. Mas mesmo contratando muito, eles não têm jogadores assim, uau, extraordinários, né? Mas o coletivo está fazendo a diferença para o time do Sunderland, que nos últimos 5 jogos são 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota apenas para esse bom time do Sunderland. E a partida do líder do campeonato, Fulham contra o Arsenal, um mísero 1-0, gol de Trossard aos 54 do segundo tempo, 58 do segundo tempo, tá? Com essa vitória, o Arsenal fica ali isolado na primeira colocação, com 19 pontos, já são 6 vitórias, 1 derrota apenas e 1 empate. E as últimas 3 partidas eles venceram todas. Vamos ver se o time do Arsenal vai continuar nessa entoada aí. Lembrando que até a temporada passada eles começaram bem a Premier League, mas depois deram uma decaída assim. Vamos ver se essa temporada eles vão continuar assim, tá? E o time do Fulham, a colocação deles, estão em 15º com 8 pontos, já é a terceira derrota seguida do time do Fulham. Essa partida, a próxima, Tottenham contra Aston Villa, eu acompanhei essa partida, a maior parte, pelo menos. 2-1 para o Aston Villa. Tottenham começou bem, logo aos 5 minutos abriu a placar com o Bittencourt, o meio-campo argentino. Argentino ou uruguaio? Não, uruguaio, desculpa, não é argentino, não. E tomou um empate no final do primeiro tempo e no segundo tempo o Buendia vira para o Aston Villa. Curiosidade dessa partida, durante a transmissão o comentarista leu algum comentário de alguma pessoa que estava vendo a partida e falou: o Aston Villa vai virar esse jogo. E nesse momento estava 1-0 para o Tottenham. E realmente aconteceu. Os times do Tottenham que não engrenou ainda, tá? Fez grandes contratações, o mais caro de todos, o Xavi Simons, né? Que veio do time do Leipzig, da Alemanha. Tottenham que com essa derrota fica na 6ª colocação, tá? Com 14 pontos. Não engrenou, no meu ponto de vista, mas tá bom até aqui, 14 pontos, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. O que eu tenho falado do Xavi Simons? Não tô gostando do Xavi Simons ainda, tá? Ele, para mim, não engrenou ainda nesse time do Tottenham. O Kudus, para mim, que é outra contratação do Tottenham, que veio do time do West Ham, afundado West Ham, daqui a pouco nós já vamos falar deles. Tá jogando muito melhor do que o Xavi Simons. Para mim, ele não tá justificando a titularidade dele. E se eu não me engano, o Kudus nem titular ele foi, ele entrou durante a partida. Quer ver? Foi isso mesmo. Não, ele estava de titular sim, erro meu. Mas enfim, eu não estou gostando das atuações do Xavi Simons. Para mim tem que melhorar muito ainda, tá? Buendia que saiu do banco no minuto 61 e fazendo o gol ao minuto 77 para sacramentar a vitória do Aston Villa. Com essa vitória, o Aston Villa vai para 11º, com seus 12 pontos, somando 3 vitórias nas últimas 5 partidas e 2 empates. O Aston Villa que começou mal pra caramba o campeonato com 3 derrotas e sacramenta aí nas últimas 5 rodadas 3 vitórias e 2 empates. Grande reviravolta para esse time do Aston Villa. Aqui o próximo jogo era o destaque da rodada. Nós vamos falar por último, porque
E vamos pular para o jogo que acabou há pouco entre West Ham e Brentford. O West Ham que só não é pior que o Wolverhampton, tá? Eles estão em 19º com apenas 4 pontos. Paquetá tá numa furada. Se não fosse aquele problema das apostas, era para ele estar no Manchester City agora. Eu não acredito que ele vai ficar muito mais tempo no West Ham, tá? Se ele não sair nessa próxima janela, acredito que no final da temporada ele sai desse time. Até porque ele é um bom jogador, tá? É um bom jogador, o Paquetá. O Brentford, que abriu o placar com Igor Thiago. Igor Thiago, que é um dos artilheiros agora da competição. Inclusive, eu vi um pouco dessa partida, não vi tudo, mas ele fez um segundo gol que foi anulado. Ele poderia ter se tornado o segundo artilheiro da Premier League, mas ficou só com um gol, e no finalzinho o Brentford ainda fez mais um gol, assim sacramentando a vitória para cima do West Ham e afundando o West Ham mais ainda. Vou passar aqui pelos artilheiros, aproveitar que eu tô aqui, vou passar os 7 primeiros artilheiros aqui do campeonato até então. 7ª colocação com Daniel Welbeck, jovem Welbeck, com 4 gols, e os 2 próximos também tem 4 gols, que é Jadon Anthony do Burnley e o Nick Woltemade do Newcastle, tá? Por isso que eu falei que o Newcastle não está sentindo falta do Isaac. 4 gols em 8 jogos para o Woltemade. Jean-Philippe Mateta, que com o hat-trick foi para 5 gols nessa rodada. E Igor Thiago também com 5 gols. Brasileiro que teve dificuldade depois que ele veio para a Premier League por lesões, né? Agora parece que está bem essa temporada e está regular no time, né? O Brentford que perdeu peças importantes, perdeu o Embobô para o United, inclusive foi decisivo para o clássico, já vamos falar disso. O Issa, que foi para o Newcastle e ainda não jogou porque está machucado. Enfim, perdeu nomes importantes, e o Thiago é o protagonista desse ataque do Brentford. E Antoine Semedo, o destaque da sensação do campeonato, Bournemouth com 6 gols, e lá em cima, isolado, com 5 gols na frente do Semedo, Erling Haaland, sempre ele, Erling Haaland. Agora vamos falar do clássico. Infelizmente eu não consegui acompanhar. Eu comecei, mas eu precisei sair para fazer um trabalho e não consegui ver. Mas eu vi o gol, eu vi ao princípio da partida ali, o Bryan Embobô, que eu acabei de falar dele, ele fez um gol, abriu o placar aos 2 minutos, tá? Aos 2 minutos, e ali não sei o que aconteceu depois, só posso falar do que está aqui na minha frente, que são as estatísticas do jogo. O Man United, que não ganhava do time do Liverpool dentro do Anfield há quase 10 anos. Você tem noção? O técnico do United nunca tinha ganhado do Liverpool. Foi a primeira vitória dele, tá? Depois que ele veio para cá. E fez uma história. 2-1 contra o time do Liverpool depois de muito tempo. Harry Maguire sacramentando a vitória aos 84 para o time do United, depois que o Gakpo empatou a partida. Eu vi alguns lances dessa partida, muitos chutes na trave para os dois lados, o Liverpool fazendo uma pressão danada ali no segundo tempo, e o Maguire conseguiu essa vitória para o time do United. Maguire que teve uma reviravolta imensa nesse time do United, né? Ele que teve várias críticas dos torcedores, da mídia bombardeando ele,
merecido muitas das críticas, né? Que estava muito mal. Algumas outras coisas foram too much ou demais, como sempre, né? Tem sempre aquelas pessoas que exageram nas suas críticas, mas grande reviravolta, tá? Inclusive eu era um grande hater do Maguire, não gostava dele de jeito nenhum, mas tem feito bons jogos, com gols importantes, atuando bem, não tem vacilado como ele vacilava. Espero que continue assim, tá? Parabéns, Maguire. O Liverpool, voltando para o time, Liverpool já soma 4 derrotas nas últimas partidas, tá? 3 pelo campeonato inglês, pela Premier League, e uma pela Champions League, tá? 4 derrotas desse time do Liverpool nos últimos 4 jogos. Vem numa decaída assim que não é comum. A derrota foi para o Galatasaray na Champions League. Uma para o Crystal Palace, uma para o Galatasaray, um para o Chelsea e agora para o United no clássico após 9 temporadas. Grande partida do United, grande quebra de tabu, e é isso que nós gostamos, né? Isso é Premier League, meus amigos. Vamos lá, mais uma vez, Arsenal primeiro, Manchester City segundo, Liverpool, Bournemouth terceiro e quarto, Chelsea e Tottenham quinto e sexto, Sunderland, Crystal Palace e Manchester United, Brighton fechando o 11º colocação. Na metade de baixo, Aston Villa, Everton, Brentford, Newcastle, Fulham, Leeds, Burnley e os últimos 3, Nottingham Forest, West Ham e Wolverhampton. É isso aí, galera. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscreva no canal, vai lá, segue a gente no TikTok, também no Instagram. No Instagram a gente tem conteúdo todos os dias, de todas as ligas, sempre. Não deixe de seguir a gente lá e apoiar esse projeto aqui, tá? Falou e até a próxima!